teve a questão econômica, né, da redução, né? É, geralmente dá para o segundo mês, depois a gente já vê uma redução, né, na conta. Aí teve já a situação assim de luz acabar. Aí a gente tranquilo, aqui sereno, tomando nosso banhozinho quentinho e tudo, muito bom. Talvez uma das melhores aquisições que nós fizemos até hoje. E a redução que nós tivemos no preço da conta de luz foi algo assim muito significativo. A redução ela vem de uma forma significativa porque o que mais puxa a energia. Mas eu tô aqui com a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia, estou ouvindo bem. Maravilha, Cláudia, bacana. Então, Cláudia, eu tô aqui hoje. Eu pedi para você poder participar com a gente aqui dessa live, porque a gente queria mostrar um pouco da parte prática para o pessoal conhecer um pouco mais sobre como reduzir pela metade o valor da conta de luz. E aí, você tá com o Sérgio aí também perto, né? O Sérgio acabou de entrar no banheiro, foi tomar banho. Ah, tá bom, tá certo. Mas Usando a aguinha quentinha. enquanto isso, a gente vai conversando aqui, bater um papo lá. Mas, Cláudia, eu queria saber, inicialmente, como é que você conheceu a gente, como é que você conheceu a Abraço Solar, né? Eu sei que a gente tem uma história aí, né, uma história toda aí. Eu queria que você falasse para o pessoal como é que foi que a gente se conheceu, como é que foi que a Abraço Solar chegou até vocês. Você lembra disso? Não lembra? Tem um tempo. Foi uma parceria, né? Que a princípio você começou a fazer com meu marido, ele foi fazer um trabalho para você, foi conhecendo a sua empresa, né? Uhum. E aí a gente resolveu instalar aqui em casa, depois disso a gente ficou amigo, né? E foi bastante interessante e a gente continua ainda essa convivência até hoje, né? Já tem uns 3 anos ou 4, sei lá, 3, né? Acho que tem daí para mais. Inclusive, eu acho que nós nos tornamos amigos foi até antes, né? Porque Antes, foi até por um caso de um carro, parece que eu vendi para vocês. Isso, Foi um carro. E assim, foi até pela internet também. Eu anunciei no LX, eu acho que o seu filho, o Vitor, ele achou a gente, aí começou a conversar, e aí a foi gente vendeu mesmo. o carro para vocês. O Sérgio, que sempre conversa pra caramba, né? Que eu sou esposo, falou pra gente. Né, ele também trabalha na parte de mecânica, e assim, não teve jeito para a gente poder não se tornar amigo e conversar. E aí depois, o Sérgio, a gente prestou um serviço para a gente, e aí a gente acabou que nós trocamos aí, e ele acabou que comprando um sistema de aquecimento solar com você, né, para a casa de vocês, com aquecimento solar, com sistema braçolar, né? E aí, eu tô aqui para poder conversar com vocês, para saber a experiência de vocês, a princípio, como é que foi, assim, deixa eu até tô aqui e anotei umas perguntas que quando a gente está ao vivo, a gente esquece as coisas, né? E aí a gente acaba que olhando aqui. Mas a primeira pergunta que eu tenho para você, Cláudia, é o seguinte: qual que era o seu problema, o problema de vocês aí, antes de conhecer o sistema braçolar? O que você me fala em relação a isso? A gente tinha pensado, né, de colocar, né, o aquecimento e tudo, mas sempre era muito caro, muito difícil, né? E aí você apresentou a proposta para gente, tudo, e foi muito legal, foi rápido, né? Não precisou de ter. O principal para nós aqui é que a gente já estava com a casa pronta, né? Um tempão. Aham. Então, a gente não precisou de fazer nenhuma quebradeira, nem nada, né? Instalou e, assim, funcionou muito bom, tá até hoje funcionando. E Então, foi mas muito legal. eu vou tentar voltar para a pergunta aqui para poder você me falar sobre o problema antes de ter o sistema. O que era o problema de vocês? A nossa conta de luz era bem alta, né? E aí a gente queria sempre essa questão de baixar o custo, né, um pouco. Uhum. Certo? E aí A a conta de luz gente que era o problema, né? Tá. Então, Cláudia, por que na época, assim, eu sei que tinha uma questão, né, de vocês já conhecerem a gente, mas por que vocês resolveram dar um voto de confiança na Brasolar? Você lembra disso? Por
por causa do como você ofereceu pra gente, né, na época. Uhum. Eu acho que já tem um tempinho, né? E o Aham. Sérgio mais à frente e tudo, mas mais foi questão, acho que pesou mais foi a questão do processo de instalação mesmo, que foi um processo bem. Era uma proposta nova, né? Aham. Da sua forma de trabalhar, Uhum. e essa questão facilitou muito, e foi fácil a instalação. Uhum. Pois é. E assim, antes assim, quando vocês aplicaram a sua utilização do produto, vocês tiveram algum problema em si que vocês falassem, nossa, teve difícil isso, quando começou a usar o produto, assim. Você acha que teve algum problema ou não? Não, foi Quando super implementaram. tranquilo. Até porque tem gente que fala assim, é difícil de usar a água quente para misturar com a fria, porque a quente é muito quente, a fria é isso. Não, você orientou a gente, né? Na época do dia mesmo, você orientou, a gente já foi usando. E muito fácil de usar, muito tranquilo. Não tem problema nenhum. Bem Uhum. tranquilo, a água a gente consegue colocar na temperatura, né? Quem gosta mais quente, fica bem quente. Se gostar muito quente, fica muito quente mesmo, né? E a gente consegue temperar a água do jeito do gosto da gente. Para cozinha, não tem nada melhor. E Cláudia, o que que mudou para vocês em si? O que que assim, porque a gente sabe quando toda vez que a gente compra um produto, quando a gente adquire uma coisa para casa da gente, a gente pensa em ter um resultado, assim. O resultado de vocês é lógico que eu acho que tem que ser de imediato. Foi imediato. A gente sabe que coloca água quente, imediatamente você tem um resultado. O que que é isso? O que que mudou para a vida de vocês como família em si? Ó, a gente, aqui, ó, nas questões práticas, né? Teve a questão Uhum, econômica, né, da redução, geralmente dá para o segundo mês, depois a gente já vê uma redução, né, na conta. E a gente que colocou para 3 banheiros, né, e a cozinha. E aí essa uhum, questão de poder usar os 3 chuveiros ao mesmo tempo, às vezes você tem, né? Tinha mais gente em casa, meus filhos estavam em casa, aí a gente usava os 3 chuveiros ao mesmo tempo, sem problema nenhum, né? Porque não era energia elétrica, né? uhum. E acho que de imediato, muito bom foi isso, você não ter esse problema, né? Aí teve já a situação assim de luz acabar, aí a gente tranquilo aqui, sereno, tomando nosso banho assim quentinho e tudo, muito bom. Foi ótimo. Aham. Isso é muito diferente. Para quem conhece, sabe o que que é. Mas, assim, na conta de luz, não sei se você acompanhou, mas você lembra quanto que reduziu na conta de luz? O que que caiu? Se isso é de antes e depois? Olha, deu uma queda significativa, mas eu não sei dizer assim em termos de percentual, mas baixou bem. Eu acho que o Sérgio sabe mais, que ele falou outro dia alguma coisa. Eu acho que o Sérgio acompanha mais essas coisas. Eu não ligo muito. Ele tá no banho, né? Tá tomando banho Aham. agora. Aham. Mas que baixou, baixou. Agora não sei dizer em termos de percentual. Qual foi o percentual? Mas teve uma queda, sim. E aconteceu alguma coisa assim diferente? Até quando você vai para poder conversar com seus amigos, parentes, ou você teve agora na casa do seu irmão, né, que você estava falando. Mas assim, aconteceu alguma coisa na vida de vocês assim que vocês nem imaginavam que poderia acontecer com o uso do sistema Braço Solar? Assim, aconteceu assim na prática, no dia a dia? Ainda é o que eu falei anteriormente, né? Para mim, no caso, facilitou muito a questão da água quente na cozinha, né? Que eu acho que é um ganho a gente poder, né, tá com água quente para lavar vasilha, essas coisas todas, né? De gordura, ou o dia que está mais frio, você usa água morna e tudo, é bem tranquilo, né? Uhum. É questão de facilidade mesmo, facilitou muito. Aham. Certo. E você já me falou sobre a questão de, como é que fala? Da praticidade para poder fazer a montagem do equipamento, né? Eu acho que o Sérgio acompanhou mais, mas você viu que você acompanhou também no dia. É, Aham. você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre a montagem? Aí eu lembro que a montagem foi bem tranquila, né? Vocês chegaram, assim, na coisa de meio-dia, mais ou menos, né? Vocês trabalharam e ficou pronto. Foi muito tranquilo. Isso eu lembro que foi bem rápido, né? A instalação, tudo. E aí, a partir do momento que instalou, logo depois a gente já começou a usar.
Entendi. Né? E foram quantos pontos mesmo na sua casa que colocaram? Foi banheiros e cozinha, né? 3 banheiros e cozinha, 4 pontos. 4 pontos de água quente. Então a casa é uma casa grande, tem banheiro em 2 andares, né? É, 2 andares, tem um banheiro na parte superior, né? 2 na parte inferior e na cozinha. Ô, Cláudia, uma coisa importante, uma coisa legal, assim, que as pessoas perguntam, e assim, tem muita dúvida que vai lá e vem cá. E uma delas é em relação à tubulação de água quente, né? Que, aos pontos de consumo. E eu sei que eu acompanhei a instalação do equipamento na sua casa, e eu sei que a tubulação que foi feita aí foi uma tubulação com uma bitola bem fininha. Inclusive, no banheiro que você vê, é um tubinho que desce lá e água quente É. ali. E essa água ela Aham. vem com temperatura quente aí, vai usa para você tomar o banho. Você já teve alguma dificuldade ou alguma sensibilidade diferente quando você usava a água no ponto de consumo embaixo e outra pessoa estava tomando banho em outro banheiro? Mudou em alguma coisa? Você sentiu alguma coisa quando acontecia isso? Quando aconteceu? Ou não? Quando Quando acontece? estava usando os 2 banheiros ao mesmo tempo? Isso. Não, normal, ó, não Você, tinha dificuldade na temperatura, não. você nunca sentiu nenhuma diferença de temperatura, nem nada? Não, Não, né? não, pelo menos ninguém comentou, não. Era para primeira normal. Não, porque Mas se você. já Eu tô te perguntando assim porque eu nunca te perguntei também, né? Não sei. É porque às não, vezes. Às não, vezes aqui. eu Hum, falo isso porque às vezes a tubulação de água quente, né, quando a gente conversa com as pessoas para distribuírem a água aos pontos de consumo de uma forma que a água chegue mais rápido, né? Inclusive você pode falar sobre isso quando você abre a água quente, quanto tempo que ela demora, porque você está no segundo andar embaixo, né? No primeiro andar. O segundo andar tem outro e depois o equipamento, o sistema lá em cima. Quanto tempo que a água demora para chegar ao seu chuveiro? Assim, se for olhar. aqui, bem rapidinho. No meu caso, o meu banheiro é bem rapidinho. O banheiro lá de cima, para te falar a verdade, eu nunca usei, né? Porque era mais meu filho que usava lá. Uhum. Agora, nos 2 aqui de baixo é bem tranquilo. O da cozinha demora, assim, segundos. Não chega a ser, mas chega rápido a água quente. Pois Não é, só para a demora gente também, poder não. pontuar para o pessoal aqui, que eu lembro que eu acompanhei a instalação de vocês aí, a tubulação foi feita de 15 milímetros, é uma tubulação bem fininha, são coisas que a gente faz para poder ajudar, facilitar e andar mais rápido a água chegar ao ponto de consumo. Né? E você está me falando aí que nunca teve um problema de falta de água quente ou de água lá em cima, quando for usada, embaixo ter uma falta de água quente. Isso é um ponto legal, assim, que eu achei bem interessante aí sobre a sua experiência. Mas, Cláudia, eu não sei se você consegue ir lá na sua cozinha agora e me mostrar o seu ponto de água quente. Você consegue fazer isso? Para a gente poder ver na prática o que é água quente saindo? Peraí, deixa eu dar. Que é isso que eu queria mostrar para o pessoal. Você quer ver na torneira ou você quer ver o caninho? Eu quero ver na torneira, a água saindo quente. Aí você pode virar a telinha, igual eu te falei aí, ó. Tá. Isso. Isso, eu quero ver a água quente saindo da torneira. Ai, peraí, deixa eu colocar aqui. Ó, tem a torneira que é de quente, né? Aham. Fica um pouquinho mais Aí. longe. Tenta ficar só um pouquinho Oi? mais longe. Tenta ficar só um pouquinho mais Ah, longe. Isso, agora ficou melhor. aí Isso. ela tá. Já começou a Isso, esquentar. já começou a Tá esquentar bem vendo? rápido. Já. Bem rápido. Agora já começa a ficar num ponto que eu já não dou conta de estar com a minha mão mais. Ó, já tá bem Tenta, quente. tenta mostrar só a torneira um pouquinho mais, só para o pessoal ver a água quente Ah, saindo. Então, esse é o ponto da água quente. Já parece que daqui a aí a pouco água já tá bem quente. você consegue ver que daqui a pouco tá quase saindo fumaça ou não? Não dá para ver na câmera, né? Não dá, não, mas eu não dou conta de pôr a mão mais. Já tá bem quentona. Aham. Muito quente, né? É. Aham. Legal, legal. Não sei se é pedir muito para você, mas certamente como o Sérgio está tomando banho agora, fica difícil você mostrar isso no chuveiro lá do seu quarto. Mas se tiver outro quarto, você tem como mostrar essa água saindo lá também? Seria difícil? Mostro no outro banheiro. Vamos lá então, para a gente poder mostrar aqui para o pessoal que está em casa. A gente está aqui matando a onça e mostrando o pau, como diz o pessoal do interior, né? Mostrando como é que é a experiência de água quente nos pontos de consumo, né? A Cláudia, que está aí agora, vai mostrar para a gente a água. Ela foi
né? Vai abrir o ponto de água quente do chuveiro, do banheiro, e mostrar pra gente a água saindo lá do... Vamos tentar aqui, a gente consegue. É isso aí, ó. Eu Ô, já Cláudia, abri com a... Já temperei, porque senão ela fica muito quente, né? já saiu água quente já? Já. Já tá boa para tomar banho. Já tá Na minha muito temperatura, rápido. né? Aí, Aí o caninho tá dando pra ver, o caninho ali em cima, o caninho amarelo, é onde sai a água quente. Aí, inclusive, essa opção do caninho aí, você pode colocar, inclusive, outro tipo de canos, cano cromado para melhorar o acabamento também. São coisas que é possível você fazer aí. Então, a água já está saindo quente e tem um misturadorzinho externo aí que não precisa de quebrar a parede. Eu só podia só fechar essa água, Cláudia, e mostrar um pouquinho mais desse misturador, só para o pessoal ver como é que funciona esse misturador de água quente. O Tem uma haste, caninho? né? Ah, não. A haste do misturador. Aqui, ó. Essa aqui é a hastezinha aqui. Uhum. A gente abre ela só um pouquinho só, e já sai água quente. Aí a gente tempera, ou mais ou menos nessa chavinha, nesse misturador. Uhum. Legal. Bem tranquilo. Muito bacana. Então vamos voltar com o nosso papo lá, para a gente poder trocar mais umas ideias. Aí você pode virar a câmera aí também. Sua câmerazinha. Isso, legal. Ô, Cláudia, e a experiência da água quente nesse frio, me conta um pouquinho sobre isso. Agora que o pessoal que está chegando na época de frio, o pessoal começa a querer largar o chuveiro elétrico, porque parece que o chuveiro elétrico não aquece, né? Como é que era o antes e o depois? O que você me fala sobre isso? Não, a temperatura da água é muito boa. A gente não teve problema nenhum ainda de ficar com água que não. Eu tinha essa preocupação, né? De, por exemplo, de não esquentar, né? Mas a gente ainda não teve esse problema, não. Mesmo em dia de frio, a água fica quente. Uhum. Então você nunca teve problema de água quente e nunca faltou água quente? Não. Tá sempre gostosinha. Nunca precisou utilizar seu chuveiro elétrico? Não. Nenhuma vez ainda. Tomara que não precise, né? Muito legal. Mas, então a experiência é legal. E para a cozinha que você mostrou lá, você usa para fazer o quê? O que você usa água quente lá para a cozinha? Eu uso para lavar vasilha, às vezes quando eu quero acelerar algum processo, né, eu já coloco água quente uma vez, alguma coisa que eu estou cozinhando, né? Mas eu uso constantemente para lavar vasilha, muito bom. Muito bom, nessa época de frio, né? Então tá, Cláudia, eu acho que eu não tenho muito... Oi? Mesmo não estando frio, né? Por exemplo, em vez de eu aquecer a água no fogão para lavar uma vasilha, eu já coloco água quente uma vez, abro a torneira, já vai higienizando, né? Mais rápido as vasilhas. Legal, muito, muito bacana. E assim, o que você poderia falar para o pessoal que ainda não tem o sistema instalado? Acho que poderia ser uma experiência. Eu acho que vale muito a pena. É um excelente investimento, né? É muito conforto, te dá um conforto muito bom, né? Vale a pena. E não tem praticamente manutenção nenhuma, né? Pelo menos até o momento a gente ainda não teve esse problema nenhum com manutenção, né? Ah, Fábio, eu queria te perguntar uma coisa. Pode falar. Se eu tivesse uma piscina aqui em casa, né? Apesar do meu espaço não dá, mas vamos supor se eu tivesse, eu poderia usar para aquecer a piscina? Do seu aquecedor, não. Você teria que colocar um sistema separado, próprio para isso. Aí você coloca uns coletores, painéis lá em cima, e o reservatório de água quente seria a piscina. A piscina vai servir como reservatório. Aí tem uma bombinha para circular água e jogar água na piscina. Futuramente, tá, Sávio? Quando eu fizer minha outra casa. Ô, Cláudia, muito obrigada pela participação aí, tá? Um outro dia eu vou fazer outra live para conversar com o Sérgio, que o Sérgio também conversa pra caramba. Tá joia. Então tá bom. Então tá joia. Tudo de bom aí, viu? Grande abraço. Hoje nós estamos aqui com o Joselito, e que fala de onde, Joselito? Fala um pouquinho de onde você tá falando, apresenta pro pessoal aí. Eu falo de Venda Nova, Belo Horizonte. Legal. Exatamente. O bairro Lagoa, né? Estou falando direto do bairro Lagoa. O bairro Lagoa ele fica na divisa de Ribeirão das Neves com Belo Horizonte. Ou Justinópolis, Venda Nova. Legal. Muito bom.
Bom, se apresentando mais, né? Você queria falar um pouco sobre você, sobre em que você faz, qual é o seu trabalho, não sei. Se você quiser falar um pouquinho mais de você, pro pessoal te conhecer. Olha, eu sou diretor, sou professor de língua portuguesa e sou diretor da Escola Estadual Menino Jesus de Praga. A Escola Menino Jesus de Praga, ela fica exatamente aqui também no bairro Lagoa. Ou seja, eu moro no bairro Lagoa e sou diretor da Escola Estadual Menino Jesus de Praga, que fica no bairro Lagoa. Então você é professor, então você está encarregado de mostrar para o mundo o que tem de bom, o que não tem. Você que está aí dirigindo a expectativa da criança, da criançada, né? Olha, eu vou dizer para você uma coisa. A nossa escola, apesar que nós estamos numa escola... Aí, ó, esse é o meu pequenininho. Legal, hein? Mas apesar que a nossa escola fica numa região de grande periculosidade e vulnerabilidade, mas eu vou dizer para você que a gente tem assim colhido bons frutos, porque na verdade eu atendo aqui a partir do 6º ano, do 6º até o ensino médio, até o 3º ano do ensino médio. E na verdade a escola, hoje a gente tem crescido bastante. Para você ter uma ideia, um índice, desde 2016 até hoje, nós registramos apenas 3 brigas dentro da escola e 3 brigas lá fora. Desde 2016 até hoje. Poxa. A escola, temos assim problemas de depressão, chação, drogas. A gente não tem problemas de violência dentro da escola. Haja vista que eu atendo praticamente 1.200 alunos. E nesses 1.200 alunos, 3 brigas apenas. Ou seja, praticamente menos de uma briga por ano. Isso é bom, né? E quantos alunos tem mesmo? 1.200 alunos. 1.200, essa quantidade bem significativa. Com certeza. E um fator diferencial que a gente até, desde quando a gente assumiu a direção da escola, essa escola, na verdade, eu participei da construção dessa escola, né? Uhum. Eu carreguei tijolino na escola, depois eu estudei, depois eu me tornei professor, vice-diretor e agora diretor. Uhum. E desde quando a gente assumiu a direção da escola, a gente, na verdade, fez uma proposta de... Quando o aluno matricula na escola, ele passa a ser importante para a gente de uma forma inteira. Ou seja, se ele tiver um problema dentro da escola, é problema nosso. Se ele tiver um problema fora da escola, é problema nosso. Se ele tiver um problema sábado, domingo, feriado, férias, problema nosso. Então, tudo que envolve o aluno é importante para a gente. E o fato da gente fazer intervenções fora da escola, de muitas vezes visitar a casa dos alunos, hoje a gente assim tem colhido bons frutos. Hoje, na verdade, o aluno entende que a escola é praticamente assim, no bom sentido, uma extensão da casa dele. Legal. Porque a gente se preocupa com isso. Legal. Outro dia eu lembro que você estava me comentando sobre um trabalho de conscientização ecológica, né? Que você estava pensando até como oportunidade para a gente poder mostrar na sua escola. Mas antes disso, eu queria que você me falasse quanto tempo tem que você comprou o aquecimento solar, sistema de aquecimento solar para sua casa, foi para sua família, né? Como é que foi? Me conta aí. Como é que foi que você... Sabe, o aquecedor solar tem mais de 10 anos que nós compramos o aquecedor solar. A gente, assim, estava numa expectativa muito grande, o que fazer. Praticamente, assim, para a gente, era quase uma novidade o aquecedor solar. Mas nós fizemos uma pesquisa, descobrimos a Brasolar, né? Fizemos a instalação, e eu vou dizer para você uma coisa. Talvez uma das melhores aquisições que nós fizemos até hoje. Porque o aquecedor solar, ele, além de fornecer para a gente uma água temperada, né, quente, ele tem água quente, como tem 2 torneiras, água quente, e aí você pode abrir a água fria e fazer essa mistura de água. Então eu posso utilizar a água quente na pia, eu posso utilizar na banheira, eu posso utilizar nos chuveiros, e a redução que nós tivemos no preço da conta de luz foi algo assim muito significativo. Por isso é que a gente realmente resolveu fazer e posteriormente fizemos uma extensão também para a casa da minha mãe. Ah, legal. São quantas pessoas hoje que usam aquecimento solar na sua casa? Na minha casa são eu, minha esposa e 3 filhos. E lá embaixo na casa da minha mãe é a minha mãe e o meu sobrinho. E às vezes, né, a gente recebe lá também os irmãos, recebe também os sobrinhos, né? Então a casa sempre fica cheia de pessoas mesmo. Uhum. E assim,
hoje uma conta de luz, a gente, e eu vou dizer para você, e a gente até gasta bastante a luz, mas a redução, ela vem de uma forma significativa, porque o que mais puxa energia é o chuveiro. Como a gente tem chuveiros, como a gente tem banheira, e pode ser usado até mesmo com aquecedor solar, a gente, na verdade, tem uma economia muito boa. Você se lembra, assim, quanto foi essa redução na conta de luz? Só para o pessoal saber, assim, você tem noção de quando foi isso? Quanto? Olha, a redução dá mais ou menos uns 30% de redução de conta de luz. Tinha uma redução mais ou menos de 30%. Para você ter uma ideia, a gente, na época, não lembro assim exatamente o valor certinho que a gente pagava na época, mas era mais ou menos em torno de 80, 90 reais naquela época. E depois nós passamos a pagar 60, 65. Então houve uma redução significativa. E isso até hoje. E um outro diferencial é que praticamente a gente quase não precisa dar manutenção. A gente quase não precisa dar manutenção. Às vezes precisa, quando se fala em termos de manutenção, nós estamos falando ali de um suspirozinho que tem que dar uma lixadinha e trocar o suspirozinho, que é uma borrachinha, né? Aquela borrachinha lá do suspiro, que às vezes precisa dar uma lixadinha mesmo. Mas isso aconteceu, desses mais de 10 anos, 2 ou 3 vezes. Não mais que isso. Por isso, sim, é que a gente ficou muito satisfeito e acredita que a aquisição foi uma aquisição, uma das melhores que nós fizemos, né? Graças a Deus. Você lembra quando antes de você colocar o equipamento de aquecimento solar, qual que era o seu problema? O que você tinha assim, pensava, poxa, eu tenho que comprar um equipamento, uma coisa assim, e resolver um problema? O que era assim na época que você pensava? A princípio nós pensamos o seguinte: como a gente tem banheira, como a gente tem chuveiro, como na verdade a conta vem muito alta, para eu ter uma banheira eu precisava mudar praticamente toda a instalação da casa, porque já era uma instalação antiga. Eu até refiz a instalação, mas eu não precisei montar todo aquele equipamento assim, quase que parecido com o equipamento de uma empresa, para poder ter uma banheira. Quando a gente joga o aquecedor solar, eu jogo o aquecedor solar, uso a banheira apenas, a energia elétrica apenas para soltar mesmo ligar o motor para soltar para hidromassagem, né? Para hidromassagem. Mas na verdade a instalação simples proporcionou uma instalação simples de uma água que chega e que eu consigo temperá-la da maneira como eu quero. Se eu quero ela mais quente um pouquinho, se eu quero ficar um pouquinho mais e quando esfria eu vou lá e ligo um pouquinho mais o aquecedor solar. Então na verdade assim foi algo providencial. A gente tem uma casa grande e foram instalados vários pontos e adquirimos um equipamento de 400 litros. Então é suficiente tanto para minha casa quanto para a casa da minha mãe, esses 400 litros. Muito legal. Bacana. E você lembra quando foi que você achou a gente, né, como você conheceu a gente? Olha, eu fiz uma pesquisa estava fazendo uma pesquisa no Google para achar um aquecedor. Sim. E como, na verdade, aí eu comecei a abrir alguns sites. Quando eu abri o site, quando eu achei o aquecedor solar, quando eu achei a Abrasolar, a Abrasolar, ela tinha um esclarecimento e uma promessa de um acompanhamento. Ou seja, muitos ofereciam um equipamento, mas não dava assim uma clareza de detalhes. E não oferecia um suporte um suporte mesmo. Um acompanhamento pós-venda, que isso é super importante. E aí eu vou falar um pouquinho, e não digo isso aí porque estou na sua presença, mas eu digo pela expressão mesmo da verdade, todas as vezes que nós, desde quando nós compramos, a Abrasolar sempre esteve presente. Ela sempre procurou ligar para saber como é que estava, para perguntar se estava tudo indo muito bem, se tinha alguma dúvida. Quando a gente teve aquele probleminha que eu não sabia o que era, do suspiro, que começou a água começou a jorrar um pouquinho lá, que era só dar uma lixadinha lá na borrachinha, o técnico veio pessoalmente fazer essa manutenção e ensinar como fazer, para que se um outro momento eu mesmo fazer, eu poderia fazer. Então, esse pós-venda, esse acompanhamento pós-venda, haja visto que se passaram mais de 10 anos e nós estamos aqui conversando. Então, esse pós-venda
eu acredito que seja, além do preço da época ser um preço bom, além da proposta da época, teve um contrato assinado, mas o diferencial para mim, até mais do que o preço, é o pós-venda. É aquela situação de você compra e você, quando você precisa, a empresa está ali para te assessoriar. Sim, muito legal, muito bom. Assim, qual que é o sentimento que te dá, assim, poxa, eu tenho um aquecimento solar, o que vem na sua cabeça, assim, hoje, depois que você colocou o equipamento de aquecimento solar, o que representa para você, sentimentalmente falando? Olha, eu acredito que, na verdade, assim, a gente sente uma diferença muito grande, principalmente na época do frio, né? Uhum. Porque na época do frio, você pode, assim, esbanjar uma água quente e tal, tranquilo, sem se preocupar. Você procura realmente essa situação. Então, praticamente ele faz parte do nosso dia a dia. O aquecedor solar hoje faz parte do nosso dia a dia. E então a gente, assim, para todos os pontos que estão espalhados dentro da casa, a gente, até as crianças já sabem mexer. As crianças vão lá, elas mesmas temperam a sua água, elas mesmas fazem o seu... Então, assim, faz parte da rotina do nosso dia a dia. Passou a fazer parte da nossa vida cotidiana. E assim, você que trabalha na área, né, de escola e de ensinamento e tudo, você sabe que existem, para a energia solar em si, se fala muito hoje em questão de preservação do meio ambiente, né? Assim, as pessoas normalmente quando colocam um sistema de aquecimento solar, elas pensam primeiro na questão financeira. Não está errado em pensar nisso. É lógico que hoje em dia, quanto mais a gente conseguir impactar o mínimo possível no bolso, melhor, né? Mas existem outros benefícios, que você já falou aí da questão do conforto, hidromassagem, cozinha e tal. Então, assim, para as pessoas que ainda estão em dúvida de comprar, ou que acham que o produto pode ter um lado negativo, ou de repente a gente não se lembra de todas as coisas que são positivas, mas o que você tem a falar em relação a essa questão ambiental, quanto você pensa aí no produto? Olha, só você imaginar o seguinte, a energia solar hoje, porque quando você fala de um aquecedor solar, você está falando de uma energia que a própria natureza produz. E quando você produz essa energia, você não precisa, por exemplo, qual que é o maior problema nosso hoje? Apesar das grandes chuvas, apesar das grandes tempestades, apesar de tudo isso aí, mas há momentos, inclusive nós vivemos há poucos anos, momentos até mesmo de seca, de escassez de água, e o aquecedor solar, ele economiza energia e, consequentemente, economiza água. Porque a água é que vai gerar dentro das usinas lá, fazer tudo movimentar para que se tenha energia elétrica. Ou seja, quando você gasta energia elétrica excessivamente, você compromete também a água. Se não tem água, compromete a energia elétrica. E a energia solar já é da própria natureza. Ou seja, se eu coloco na minha casa um aquecedor solar, eu estou contribuindo, além de contribuir com o meu bolso, eu também contribuo com a natureza, com a preservação da natureza. Isso, por outro ângulo, até um pouco, se a gente for olhar, parece um pouco contraditório, e eu queria que você falasse sobre isso, como, por exemplo, a questão da água que ela sai do aquecedor solar para chegar ao ponto de consumo, né? Que algumas pessoas que falam assim, olha, o aquecedor solar, ele economiza energia, mas gasta muita água. E o que você fala sobre isso, em relação a essa questão? Olha, na verdade, eu já ouvi, inclusive antes de te colocar, eu já tinha ouvido falar isso aí. Não é uma realidade. Você, às vezes, assim, deixa eu até fazer um comentário antes de até te responder, e aí eu vou responder no João e tal. Sim. Uma coisa assim, assim, muito interessante é que você tira, como na verdade a água quente, ela... como ela tem uma densidade menor, ela vai subir e aí vai ter uma água fria, mais ou menos uns 2 ou 3 litros de água fria que sai primeiro na torneira. Aquela água fria ali, ela já passou por um superaquecimento, ela já matou tudo quanto é verme, ela já matou tudo quanto é micróbio, se tiver micróbio na água, se tiver verme, e ela já saiu, ou seja, ela passa pelo processo ela ferve e depois ela joga no reservatório e sai fria. Ou seja, eu tenho água filtrada.
No aquecedor solar, os 2 ou 3 litros que você tira primeiro, ele já sai como água fria. Ou seja, vai lá, colhe a água e depois você só vai ter água quente. Então você não precisa desperdiçar. Você não precisa passar por desperdício. Todas as águas da minha casa hoje, antes de colocar na geladeira, eu tiro exatamente da torneira de aquecedor solar. Porque aí eu tiro os 2 primeiros litros de água, depois 2 litros, dá mais ou menos uns 2,5 litros, e em determinados momentos, 3 litros. Eu tiro, já tem a água filtrada, porque ela já foi fervida a mais de 70 graus, quer dizer, a bem mais de 70 graus ela já foi fervida, fica no reservatório porque ela está ali, você já pode utilizar essa água, você pode beber dessa água. Então eu tenho um aquecedor solar, mas ao mesmo tempo eu tenho um filtro e um filtro eficiente. Colho aquela água e aí começa a água quente. Então eu aproveito toda a água. Que legal, que bacana. Você teria assim mais alguma dica para as pessoas que preocupam, que às vezes não sabem, tem dúvida, né? Como que vai colocar o equipamento, às vezes acha dificuldade para poder instalar, ou de repente tem medo de ser caro, ou qualquer dúvida nesse sentido, o que você teria a falar para essas pessoas? Eu procuro um sábio. Bate um papinho com o sábio aí, gente. Olha, vai lá e tal, liga para ele, sábio, negocia valores, negocia uma condição bacana de você poder comprar, e aí te dá todo o suporte de instalação. Então, na verdade, a Jovista, eu comprei tem mais de 10 anos, até hoje a gente continua ainda se comunicando, nós não estamos comunicando agora, a gente se comunica já há algum tempo, porque sempre tinha, a princípio eu pensei, vai vender e vai sumir. Ele vendeu e permaneceu. Como é que tá? Manda sempre antes não tinha nem era andamento do WhatsApp, né? Nem era, mas ligava, perguntava como é que estava. E eu ficava, gente, vendeu e aqui tá me ligando? Então tá ligando porque realmente dá um suporte. Então, assim, bate um papo com o sábio lá, procura alguma empresa que, na verdade, vai te dar um suporte pós-venda. E essa empresa eu encontrei na Bra Solar. Por isso é que eu fiz a compra e eu certamente recomendaria. Ai, que legal, muito bom o seu bate-papo, o seu depoimento aqui hoje. E assim, aqui as pessoas têm muita dúvida e elas não sabem que a energia solar ela transforma muitas vidas das pessoas. Primeiro que, se eu penso, no geral, você falou em 30%, mas no geral a média de redução na conta de luz assim, as pessoas dizem que é em torno de 50%. E eu tenho uma experiência também muito voltada para isso. Entre 30% até 60%. Né? A gente fala a média aí, mas se você economiza em um mês R$125 na conta de luz por conta de um aquecimento solar, você tem aí R$1.500 no ano. O que você faria com R$1.500 no ano, né? Então a ideia é economizar, ter um conforto diferenciado pela questão do frio, da água quente, tal, na cozinha, tudo isso você falou. E também a questão ambiental, né? Que assim, muito, muito bacana. Agora a gente está aí com esse coronavírus aí, né? Que todo mundo preocupado. Eu não sei se você já chegou a paralisar a sua escola aí, mas a gente está meio assustado com tudo isso, né? Se a gente conseguisse colocar algo mais, assim, que pudesse ajudar nesse ponto, não sei, eu estou preocupado com isso também. Mas em relação a essa parte de energia solar, realmente a gente está aqui todos os dias passando essas informações, buscando mais contato com nossos clientes, buscando mais informações. E eu agradeço você pela participação de hoje. O que vocês têm arrumado aí com o coronavírus? Olha, as escolas, por eu ser diretor de uma escola estadual, hoje mesmo foi decretado, hoje não, né? O decreto chegou no domingo, mas já foi decretado que as escolas estaduais, elas não funcionarão. A partir de amanhã, elas estão totalmente fechadas, totalmente. Então não tem funcionamento nenhum, nem secretaria, nem nada na escola funciona. Ela está totalmente fechada. Até domingo. Com a possibilidade de haver ainda a prorrogação desse prazo. Existe ainda essa possibilidade, mas até então, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a escola totalmente fechada. Então, assim, todas as escolas do estado de Minas Gerais, foi decreto anunciado pelo governo. Só antes de nós finalizarmos a conversa aqui, um ponto extremamente importante, e até quando você fala de proliferação mesmo do coronavírus, só nós lembrarmos o seguinte: toda a água que está no aquecedor solar, ela passa por um processo de superaquecimento. E todos nós sabemos, né, isso aí propaga muita notícia, que um vírus ele não consegue
ser transmitido quando se tem um superaquecimento. Ou seja, até mesmo ali, aquele dia a dia, aquele momento ali de você fazer a sua higiene pessoal, você já está com a água praticamente limpinha. Nem contaminação de água dá para se ter quando você faz uso exatamente da própria aquecedor solar. Então ele mesmo até ajuda um pouco nessa prevenção mesmo. Que legal, Joselito. Obrigado aí pela sua participação de hoje aí, viu? Eu agradeço muito. Só tipo, posteriormente agora, nós vamos, o meu irmão está terminando e nós vamos provavelmente adquirir mais um aquecedor para uma piscina que a gente fez, que está sendo feito lá na casa do meu irmão. Porque aí com o aquecedor solar, você vai reduzir bastante a situação do gasto, vai ter uma piscina aquecida. Legal, muito bom. Muito bacana. Então é isso aí, cara. Muito obrigado pela atenção aí de hoje, pela presteza, sempre estar aí com essa sua alegria de sempre, né? E por estar com a gente aqui hoje, tá bom? Compartilhando um pouquinho dessas informações, tá bom? Gustavo, um grande abraço para você, que Deus te abençoe. E eu quero dizer para você uma coisa, independentemente de qualquer coisa, nós, quem realmente, quem dá total proteção para a gente, quem faz com que a gente vença, é só o Senhor mesmo, é só Deus. E Deus é a grande diferença que faz. Quando eu te falei até mesmo da situação da escola, é claro que a primeira situação em relação à situação da escola, de toda essa redução, presença de Deus. Sem presença de Deus a gente não consegue nada. Eu acredito nisso também, com certeza. Tá bom? Tudo de bom pra Deus você aí, abençoe você, um abraço, prazer falar com você. Prazer todo meu. Valeu então. Até breve. Até breve, tchau. Tchau. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa nossa conexão aqui, você pode deixar lá seu like, compartilhar com seus amigos e se não inscreveu ainda no nosso canal aí do YouTube, se inscreva no nosso. Eu tô criando também agora, aliás já criei, que é o Instagram da Brasolar, que é só procurar por Brasolar, você vai encontrar lá, sabe? Franca com Brasolar. Eu devo em breve tá publicando coisas lá também e transferindo um pouco dessa minha live para lá. Mas enfim, a gente vai se falando e se você tiver qualquer dúvida, uma coisa que eu te peço mesmo, é muito importante para mim, é você fazer seu comentário aí embaixo. Se você está vendo esse vídeo depois, deixa o seu comentário aí abaixo, que isso é importante para que eu possa ver quais são as dúvidas das pessoas, quais são as dificuldades, etc. Né? Então assim, é isso aí. Vou finalizar por aqui, vou agradecer a presença de todo mundo, né? Deixando aí meu desejo de cuidado também para essa questão aqui grave que a gente está vivendo aí, que é da pandemia do coronavírus, né? Que você tome muito cuidado com a sua família. Às vezes parece um alarme essa doença, mas parece exagero, mas tem muitas pessoas aí se prejudicando por conta de não tomar cuidado. Então, se você quer proteger a sua família, lave bem as mãos aí, tenha cuidado aí com chegar próximo das pessoas, evite o contato com aglomerações de pessoas, e a gente vai aí esperar que isso passe logo, né? Porque a gente sabe que essas coisas devem passar e tem que ficar aí uma boa lição pra gente tomar um cuidado sempre aí com as pessoas que estão perto da gente, né? Então tá, eu vou ficando por aqui, valeu!